Sejam bem-vindos a mais um Botequim Eletrônico. Nesse episódio 79, iremos falar de robótica educacional com Clodoaldo Silva. Então, e aí, Clodoaldo? E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar conversando com vocês. Nascimento, Ana, tudo jóia? Pessoal que está aí acompanhando a gente na live, um grande prazer. Clodoaldo Silva, de São Paulo, professor de robótica, falando com vocês. Um grande prazer compartilhar e aprender hoje aqui com vocês nesse bate-papo sobre robótica educacional. Vamos nessa! E aí, Ana? E aí, gente? E aí, Clodoaldo, boa noite aí para todo mundo que está assistindo. Clodoaldo, se apresenta aí, pessoal que não te conhece ainda. Bom, então vamos lá. Clodoaldo José da Silva, sou aqui natural de São Paulo. Me formei já há algum tempo na área de eletrônica, no século passado, e desde então eu venho trabalhando sempre na área da indústria, né? Minha formação foi técnica e trabalhei muitos anos na área da indústria. Só que aí, o que aconteceu? Em 2010, mais ou menos, com aquelas aberturas de mercado, com aqueles problemas digamos assim, da abertura, né, internacionalização aí de equipamentos, acabou vindo muitas empresas estrangeiras para o Brasil, e eu trabalhava na época, em 2004, na Xerox, a Xerox do Brasil. Então, muitos anos trabalhando, atendendo, consertando equipamentos, e aí, com essa abertura, a crise chegou, e aí acabou que a gente acabou sendo terceirizado, houve umas mudanças aí no cenário nacional com as empresas multinacionais, muitas delas tiveram grandes problemas aqui no Brasil, e desde então eu comecei a trabalhar por conta, né? Acabei me aí, obrigado a trabalhar como microempresário, entre aspas, autônomo, e eu conheci, digamos assim, a robótica depois que eu resolvi mudar de área. Então eu venho de uma formação técnica e achei que eu ia me aposentar nessa área. Falei, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira, mas as coisas mudaram, então eu fui observando o que estava acontecendo, e em 2012 eu resolvi virar um pouquinho a mesa e fui fazer pedagogia de eletrônica, de trabalhar em piso, em chão de fábrica, trabalhar com essa área onde basicamente a gente só tem ali 99%. A Ana deve saber, Ana, você é da área de eletrônica? Um pouquinho, eu fiz um técnico junto com o ensino Então médio. você vai confirmar para mim quantos homens tinham na sala e quantas mulheres tinham. Então, a gente começou numa turma de uns 45. No início tínhamos 2 meninas, eu e a Bárbara só. Então, agora imagina o contrário. Eu chegando numa sala de pedagogia. Só mulher. 80 mulheres e 4 homens. Desses 4 homens, só eu consegui. Eu ali consegui ficar ali diante do primeiro e segundo semestre. Mas assim, eu tinha um objetivo. O objetivo na época, em 2012, o meu objetivo, o pessoal até me perguntava, cara, o que você está fazendo? Pedagogia? O que está acontecendo? Eu falei, não, eu tenho um objetivo. Eu estava em busca de conhecimento porque eu ia trabalhar no ramo da educação. Eu ia visitar escolas, eu estava em parceria com uma editora na época, então eu tinha o objetivo de conhecer o lado educacional, como que está a educação no país. Então eu tinha que conversar com coordenadores pedagógicos, com professores. Então, meu conhecimento era puramente técnico. Como que eu vou chegar para conversar com professores? Como que eu vou chegar para conversar com diretores? Se você não tem uma vivência, não tem um mínimo de informação sobre as escolas, é complicado. Então, eu fui fazer com esse objetivo. E no TCC, não sei se tem algum colega da faculdade aí vendo, que eu passei o link para todo mundo aí. Se o pessoal tiver aí, depois no chat aí, dá um oi aí. No TCC, pesquisando assuntos aí para a gente desenvolver o TCC, eu acabei encontrando a robótica, na verdade a área de tecnologia educacional, né, as TICs,
e mais especificamente no meu ramo, porque aí se divide em várias áreas, aí eu falei, poxa, a robótica é legal. Então, assim, essa conversa hoje, eu espero levar para alguns amigos professores que possam estar assistindo, até mesmo pais, né, que têm curiosidade, o que pode fazer, de repente, algum trabalho em casa com os filhos, também dá para se fazer, né, através da robótica educacional. Eu espero que a gente consiga levar um pouquinho aí do trajeto ou do caminho, né, que você pode percorrer para chegar e levar a robótica para dentro das escolas, que é onde a robótica, ela, não só a robótica, mas vários outros ramos aí educacionais são importantes, né? Então eu procurei entender como que funcionava o sistema educacional e com o meu conhecimento, com a minha experiência na área técnica, aí eu consegui encaixar a parte técnica com a parte pedagógica e educacional. E aí eu venho já há 5 anos me especializando, né? E isso foi muito bacana, cara, que assim, como que eu tive a prova que eu gostava, que eu queria ficar nessa área. Eu precisava fazer estágio. Na faculdade a gente precisa fazer o estágio ali, está nos anos finais, precisa cumprir aquela carga. Então eu fui aqui para uma escola municipal de São Paulo, eu fui fazer um acompanhamento, aqui a gente tem o Cefai, né, que é o Centro de Acompanhamento às Crianças que têm deficiência, né, um centro que eles chamam aqui para a gente acompanhar as crianças com algum tipo de deficiência intelectual. No Cefai, eu caí em uma escola onde tinha um aluno que ele tinha uma deficiência intelectual e esse aluno causava muitos problemas. Ele tinha alguns problemas de comportamento, o pessoal não sabia às vezes como lidar com ele, então ele estava realmente numa situação complicada com a escola. E eu cheguei nessa escola, fui fazer o acompanhamento com esse aluno e também ficou difícil para controlar. Ele já era um aluno de 14 anos, já realmente estava numa fase complicada dentro da escola, era o último ano, eu cheguei em setembro para finalizar o ano de 2014, e como que eu ia segurar a atenção desse aluno? Ele andava a escola toda, ele saía, sabe, entrando em todas as salas, e muito bom que eu não ficava parado dentro da sala de aula, eu saía andando com eles, a gente ia para a quadra jogar futebol, então eu tinha que tentar de alguma maneira trazer ele para o lado educacional, né? Eu tinha que tentar criar alguma atividade com ele, era complicado. Foi aí que eu tive a ideia de ir na Santa Efigênia comprar um brinquedo educativo, alguma coisa que chamasse a atenção dele, e eu encontrei uma mão mecânica, encontrei um kit com uma mão mecânica. Pesquisei na internet, pesquisei até que encontrei, fui até a Santa Efigênia, comprei com meu próprio dinheiro essa mão mecânica, e aí lancei o desafio para ele. Falei, olha, vamos montar um robozinho? Vamos montar um robozinho? Ele ficou assim, né, não sabia muito bem lidar com ferramentas, parafusos, e aí eu falei, poxa, tem oportunidade aqui, ó, dá pra gente trabalhar essa mãozinha, dá pra gente trabalhar esse brinquedo aqui, e se você conseguir montar, aí foi a palavra-chave, se você conseguir montar, você vai levar para casa. Aí pronto, ele adorou. Aí daí para frente, então eu tenho assim uma gratidão por esse garoto, porque apesar do desafio, né, imagina você chegar como estagiário dentro de uma escola, você ainda não tem o conhecimento de como lidar com certas situações, você só tem a parte teórica, e aí você chega dentro de uma escola e encontra situações que não está dentro do currículo, dentro da parte prática. E aí você consegue encaixar uma metodologia ali, a princípio, meio que, digamos assim, eu estava pesquisando, encontrando o caminho, e chamou muita atenção. Esse garoto montou essa mão funciona, eu tenho vídeos lá no meu Facebook, na página do meu Facebook, que deve depois estar aí na descrição do vídeo, o Facebook, acessem lá, tem toda a história, desde o meu, da robótica, desde quando eu iniciei, está toda lá. E isso chamou tanta atenção dos professores, porque esse garoto, ele era, entre aspas, meio que discriminado dentro com os outros colegas. Esse garoto, ele não tinha atenção dentro da escola. A comunidade em si, ela por si, ela não inclui, né?
E apesar da gente falar da palavra inclusão, esse garoto ele tinha realmente um problema de inclusão, e a sociedade, a gente percebe que tem esse grande problema. Não é a escola, a sociedade em si. A escola, ela é uma micro-sociedade, ela é realmente, digamos assim, uma amostra da sociedade. Então, se isso acontece dentro da escola, é certeza que acontece fora da escola. Mas a partir do momento que ele conseguiu montar essa mão, que ele conseguiu fazer movimento, que ele conseguiu fazer uma coisa que os outros até então dentro da escola não tinham feito, ele começou a ser olhado de outra maneira. Os próprios colegas já chegavam, já queriam saber o que era aquilo, então ele ia para o intervalo, às vezes, ou para a sala de informática, que a gente adorava ficar ali na sala de informática, levava essa mão para tudo que é lado, fazendo ela se movimentar, fazendo pegar copinho, né? E aquilo chamava a atenção dos outros colegas, eles queriam saber o que era aquilo, o que estava acontecendo, como que você montou. E aí eu falei, olha, tá vendo? Uma área, uma pequena atitude de um garoto, um projeto diferenciado, uma coisa simples, está chamando a atenção de todos. A diretora gostou do projeto, a diretora curtiu, falou assim, nossa, seria muito bacana se você conseguisse levar isso para as outras crianças. E aí, no ano seguinte, esse garoto ele saiu, né, no final de 2014, ele saiu, ele foi para o ensino médio. Infelizmente, pelo que eu sei, no ensino médio não houve um acompanhamento, não houve uma continuidade. Então, a gente tem muito, infelizmente, isso deve acontecer no Brasil todo, né? As estruturas educacionais no Brasil, elas não têm realmente condições de dar uma continuidade em alguns segmentos. A gente sabe que a prefeitura aqui em São Paulo, ela tem uma estrutura melhor, mas chega ali no estado, às vezes não tem não dá essa continuidade. Pelo que eu fiquei sabendo, o garoto até parou de estudar, né? É uma pena. Mas isso gerou o quê? Isso gerou um burburinho entre os professores, isso gerou uma curiosidade entre os alunos, isso começou a despertar atenção, e no ano seguinte o projeto foi para uma sala de aula, foi um projeto piloto, onde alguns professores quiseram participar, e pelo que eu estou sabendo, eu já saí de lá há 5 anos, pelo que eu estou sabendo, ainda eles desenvolvem o projeto de robótica até hoje. Então eu de vez em quando, assim, eu passei lá um tempo atrás para visitar, e eles estavam desenvolvendo, né? Tem até uma situação que depois a gente pode comentar de uma outra garota, né? De uma outra garota muito, muito bacana, eu achei, a gente pode comentar daqui a pouquinho, de uma cadeira de rodas. Depois eu posso falar desse projeto para vocês. Mas, resumindo, basicamente, a robótica, para mim, ela veio de uma maneira, como eu posso dizer assim, de uma maneira onde eu tive que pesquisar, eu tive que correr atrás, né? E a gente percebe que a mesma dificuldade que eu tive, a mesma dificuldade que eu, às vezes, tinha dúvidas, muitos e muitos colegas da área da educação, eles têm também, com relação não só à robótica, mas digamos assim, as metodologias makers que estão aí, né, que vieram dos Estados Unidos, que essas ideias mais avançadas de educação, muitos colegas têm, digamos assim, dúvidas de como conseguir entrar nessas áreas. E quem já está há mais tempo consegue aí compartilhar, consegue passar. Eu acho que é a intenção aqui de vocês, né, da Arduino Brasil, trazendo essas lives aí muito bacanas. A gente só tem a agradecer. Se deixar, eu falo a noite toda, hein? O Renato mandou uma pergunta aqui. A robótica só atua nas escolas públicas? Fala, Renato! Grande parceiro. Um abraço. Tudo de bom? Não, na verdade é o contrário, né, Renato? A robótica, pelo que nós percebemos, hoje existem muitas ações voltadas para as escolas públicas, né? Inclusive, a gente tem que ter, digamos assim, algumas escolas públicas, a gente tem que elogiar, né? Uma delas é essa escola, a escola professor Ayrton de Oliveira Sampaio, aqui em São Paulo. Eu considero uma das escolas modelos aqui de São Paulo, tem um padrão realmente diferenciado, a gente percebe, não só ela, várias outras, mas
essa eu posso falar especificamente porque foi onde eu atuei. Fui, digamos assim, eu tive a grande sorte de cair lá dentro com pessoas maravilhosas, né? Porque quem faz a escola é o corpo gestor, quem está lá dentro da escola que faz a escola, né? Mas o que a gente percebe é que ainda tem muita dificuldade nas escolas públicas. As escolas públicas, elas têm muita dificuldade ainda porque a gente não entende ainda muito bem. Não é falta de verba. Dinheiro não é problema. O que eu acho que falta na escola pública é realmente a informação, né? É um canal onde houvesse assim um pouquinho mais de clareza, como que você pode trabalhar, como que você pode colocar isso na disciplina, como que você pode usar isso lá na educação infantil, principalmente. Eu acho que falta um pouquinho mais de clareza para os professores. Eles estão tão atarefados, tão corridos, tão pressionados, tão cobrados, né, tão estressados com o dia a dia, que às vezes alguns projetos bacanas que podem até ajudá-los com toda essa problemática, eles acabam não conhecendo. Né? A palavra certa seria não conhecer. Mas tem casos, eu estou sabendo casos aqui de São Paulo, que inclusive uma professora, se eu não me engano, não lembro o sobrenome, eu sei que o primeiro nome dela é Débora, ela foi contemplada como uma das 10 maiores professoras mundialmente falando, né? Que ela levou um projeto de robótica com sucata. Né? Vocês podem até pesquisar aqui, a professora Débora, não lembro o sobrenome dela, depois a gente pode pesquisar. E ela foi, se eu não me engano, para Emirados Árabes, para Dubai, não sei. Ela passou, inclusive, no Fantástico, cara. E ela é daqui de uma escola de São Paulo, levando robótica educacional através de sucata, sabe? Fazia as crianças irem para a rua, conhecer o bairro, coletando ali aquilo, de repente, será um HD que está queimado aqui, passa naquelas casas de eletrônica que tem lá uma CPU velha, sabe? Ela ia fazendo esse tipo de visitação no bairro, olha que legal o projeto. Coletando algumas amostras de sucata, levando para a escola e trabalhando a robótica com sucata, né? Tem muito esse incentivo nas escolas públicas para se trabalhar a robótica com sucata. Só que eu acredito que não são todos que conheçam esses caminhos. Né? Mas é isso aí, Renato. Está se caminhando, está se levando cada vez mais essa informação e a gente pretende aí, com o passar do tempo, que isso seja mais disseminado, né? Que tenha mais, digamos assim, que alcance mais escolas, né? Que as escolas possam proporcionar aos seus professores aí, digamos, recursos para que eles possam estudar. A gente sabe que tem aquelas horas de treinamento, que o professor sempre tem que estar separa ali aquelas horas para poder fazer as suas formações internas, e algumas pautas são colocadas. Algumas vezes a parte de tecnologia ela é colocada, a robótica também é colocada nessas escolas, né? Então a gente acredita que isso, com o passar do tempo, principalmente agora nessa virada aí de ano 2020, 2021, tem que se realmente bater mais forte, porque tecnologia não tem como a gente mais tapar os olhos, né? Hoje a moeda mundial, os países que estão dominando aí a economia global são os países que estão dominando as tecnologias. O Brasil ele tem aí muito minério, tem muita agricultura, tem muita, digamos assim, matéria-prima, mas infelizmente não tem quem desenvolva a tecnologia. Então você vende a matéria-prima a preço, né, teoricamente de banana, né? Você entrega os nossos recursos e paga absurdo para comprar um celular, por exemplo, um notebook. Então, quer dizer, a coisa vai, é tirada do nosso país, é trabalhado lá fora, porque os caras têm o know-how, têm o conhecimento, e volta a gente pagando um absurdo. Então, o país, o Brasil, ele tem que realmente incentivar aí as escolas públicas a colocar. Já está se caminhando, mas eu acho que ainda é pouco. Não sei se eu consegui responder o Renato. Uma coisa que eu queria acrescentar assim, foi que um exemplo muito bom
do grande potencial que existe dentro dessas escolas, é que, por exemplo, o Renato até estava com a gente no Arduino Challenge que a gente realizou. Foi um campeonato aberto para todos os tipos de escola, então escolas particulares e públicas concorreram de maneira igualitária, e uma escola pública venceu 3 meninas, eu acho. Elas fizeram um projeto por conta própria e conseguiram, e era o único projeto delas escrito, e contrapartida outras escolas colocaram mais projetos, e elas conseguiram ganhar em primeiro lugar em várias categorias, e o projeto delas era excelente, você só precisaria colocar num hardware melhor e era um produto pronto para ser vendido. Todo mundo gostou muito do projeto delas. Então, tipo, para ver a quantidade de pérolas, né, que a gente tem dentro desse meio, dessas escolas públicas, e que só falta um pouco de atenção, e a gente poderia muito bem se destacar diante de qualquer potência mundial aí. Verdade, falou tudo, né? Inclusive o gancho que você falou aí das meninas, as meninas, elas a robótica não é uma área. Hoje em dia, gente, eu tenho alunas aí que dão show nos meninos. Então a robótica, ela é uma área aberta, né? Eu tenho aqui a própria diretora, dona da Robota, uma pessoa que teve a ideia, o insight de criar a Robota, que é uma parceira, né? Voltando um pouquinho lá na história que eu comecei na robótica, um grande problema que eu tinha era, beleza, resolvi aí, tive um start de trabalhar robótica, né? Vou começar com sucata, beleza, você vai começar com sucata, autossustentável, sustentabilidade, legal, ótimo. Dá trabalho? Dá trabalho, porque quando você usa sucata, o projeto ele é meio que definitivo. Você vai usar parafuso, você vai usar cola quente, você vai soldar e não dá mais para desmontar. Funcionou? Beleza. Não funcionou, cara, vai para a prateleira. Vira outra coisa, vai ser reciclado. A grande vantagem do kit de robótica é que não. Monta, desmonta, refaz, desfaz, desmonta. Então, o kit de robótica, ele ajuda. E dentro da escola é muito legal você ter a sustentabilidade, ótimo. Mas você também tem que ter uma base, alguma coisa que você vai sempre estar precisando utilizar nas outras aulas e que que tenha seja dinâmico, né? Porque senão fica muito oneroso, você sempre está desenvolvendo, mas eu vou ter que montar aquele projeto, vou ter que começar tudo de novo, soldar, colar. Então o aluno, ele às vezes ele quer um pouquinho mais de objetividade e o kit. E aí, aonde eu ia arrumar isso? Como que eu ia conseguir isso? Eu comecei a pesquisar, comecei a fuçar na internet, comecei a procurar. Eu achei esse, né, que resolveu o problema desse aluno. Mas como que eu ia levar isso para dentro da escola, passando para a diretora, trabalhar? Eu não tinha informação, eu não sabia nem o que eu estava fazendo às vezes. Mas eu ia, vamos nessa. Foi aí que eu encontrei a professora Lisilene, né? Ela tinha experiência, know-how, tem uma empresa, fornece os projetos pedagógicos. Aí, quando falou em projeto pedagógico, eu falei, é tudo que eu preciso, né? O projeto pedagógico em si, ele é tão importante quanto o material que você vai usar. Porque eu posso trabalhar com projeto pedagógico, eu posso usar sucata. Mas aí a sucata é aquilo que eu acabei de falar, né? Ela colou, soldou, acabou. Tá, legal. Mas você tendo ali, digamos assim, o projeto pedagógico, você pode adaptar sucata com kit, só sucata, só kit. Você fica muito mais livre, né, para se fazer. Pode usar muito mais a criatividade. Mas aonde que eu ia arrumar esse conteúdo? Eu ia ter que tirar tudo da minha cachola. Muitos professores têm esse problema, né? O cara conhece bastante, ele sabe, ele domina a área dele. Mas quando você vai juntar um projeto novo desse, por exemplo, você pega um professor de física, o cara manja muito, ele sabe toda a teoria da física. E aí quando ele vai para a parte prática, como que você leva isso para dentro de uma sala de aula? Porque não tem laboratório. Dificilmente uma escola pública tem um laboratório de física, um laboratório de química, de biologia.
Então, aí, os kitzinhos de robótica, você divide ali os alunos em grupo, né, 2, 3 alunos no máximo, né, não pode passar disso, dá para eles fazerem ali um projeto e terminar aquele projeto, o professor desmonta, leva para outra turma, então fica uma coisa mais dinâmica, né? Então, eu consegui encontrar essa empresa, consegui encontrar o conteúdo, fizemos aí uma parceria, e aí foi que a coisa começou a avançar. Comecei a levar isso para a escola, levei para 3 escolas públicas, né? Foram 3, não, desculpa, uma escola municipal e uma escola estadual. Foram 2 projetos que eu consegui implantar com a gente ficar citando nomes. Mas eu vou citar o nome de uma que é, inclusive, uma escola onde eu dou mais aulas, né? Eu trabalho mais lá, e eu comecei esse ano a trabalhar essa plataforma aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Minha câmera é muito boa, mas eu consegui desenvolver uma plataforma. Na verdade, isso aqui é um carrinho, é um robozinho que é seguidor de linha, né? Ele identifica o branco e o preto, e aí ele faz ali a leitura do branco e do preto. Aí ele vai parando, ó, vai parando os motorzinhos conforme ele enxerga o branco e o preto. Não dá para mostrar agora aqui, mas tem lá no meu site, tem lá no blog, tem no YouTube. O que acontece? A escola, por exemplo, a escola Santo, a gente chama a escola Sante, ali no Paraíso. Essa é uma escola que eu levei esse projeto. Mas ela tem outras escolas que a gente, para falar o nome é meio complicado, parece estar fazendo propaganda, mas tem bastante escola. Tem a escola Sante, tem a escola Chapel ali, em Interlagos, estou falando de São Paulo, tá, pessoal? Tem a escola da Bridge, que a gente trabalha em parceria com outra empresa que é chamada Renta Pro, que essa empresa ela tem as conexões muito voltadas para a área da educação física, mas também consegue colocar os projetos de robótica em algumas escolas. Tem a escola Friburgo, tem algumas escolas, mas eu diria que a escola Sante ela seria uma referência hoje para a gente. A escola Sante ali no Paraíso, aqui, quem conhece São Paulo está ali na região do Paraíso, tá? E, bom, de ponto mesmo, assim, para pontuar, seriam mais essas escolas. Escolas públicas, tem algumas, tá? Tem algumas. Essa escola que eu citei aí, a MF em Ayrton Oliveira Sampaio, essa é uma referência. O projeto está sendo rodado lá até hoje, tá? Com os professores de informática, eles estão trabalhando. Tem um professor de informática, que é o professor Davi, e a professora Ana Paula, que é uma professora que trabalha com a questão da inclusão. Inclusive, foi ela, a professora Ana Paula, pessoal, professora de português, tá? Nada a ver, né? Às vezes você acha assim, mas eu sou professor de artes, consigo levar a robótica para dentro da sala de aula sendo professor de artes? Claro que consegue. Deixa eu tentar te mostrar aqui uma coisa, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui é um... Vocês conseguem ver? Um disquinho colorido. Sim. Tá vendo? Então, é um disquinho colorido. Quando eu começo a girar, ele fica que cor? Que cor que ele ficou aí? Branco. Então, que teoria que a professora de artes pode trabalhar? Ela pode trabalhar a mistura das cores, ela pode trabalhar a teoria, né, das cores primárias, das cores secundárias. Um professor de física pode levar isso daqui, um professor de matemática, um professor de português pode fazer pesquisa. Então, não é especificamente para o professor da área de exatas. Ah, eu sou professor de ciências, e então eu vou levar robótica. Não, a professora de português ela começou a desenvolver um projeto na área de inclusão, com crianças de inclusão, e ela fez um projeto maravilhoso com o apoio do professor Davi, lá nessa escola Ayrton de Oliveira Sampaio, onde uma aluna que tem a deficiência motora, cadeirante, começou a praticar robótica com as peças de robótica, foi melhorando o quê? A coordenação motora, ela foi trabalhando a coordenação motora, até chegar no estágio onde essa aluna ela conseguiu automatizar e colocar um sensorzinho na cadeira de roda dela. A preocupação dela quando ela viu a robótica, ela falou assim: poxa, às vezes eu passo no pé dos meus amiguinhos e não vejo, principalmente quando eu vou andando para trás. Eu queria muito
avisar o meu amiguinho ou ter uma informação de que eu tô indo para trás e que tem alguém atrás de mim. O que essa menina começou a enxergar? Ela construiu uma cadeirinha de roda, pequena, né, em miniatura, usando os kitzinho de robótica, e depois o professor ajudou e ela colocou na cadeirinha dela com o Arduino, eles colocaram um sensorzinho de ultrassom e um buzzerzinho. Então, olha só, tem entrevista dela, acho que vai estar aí na descrição do link, vocês podem dar uma olhada, tem um vídeo, tem tudo. Isso, depois de 2 anos que eu já havia saído da escola, eles continuaram o projeto. Então, o Renato, tem referências, tá, de escolas tanto na esfera particular quanto na esfera pública para que as pessoas possam buscar, tá bom? E podem acessar o site da Robota. O site ele não está 100% atualizado, precisa passar por uma reforma, mas vocês têm os contatos aí, entrem em contato com a gente, comigo, com o pessoal, que a Robota ela tem os projetos muito personalizados, tá? A Robota, a grande preocupação da diretora, da Liz Helene, da professora Liz Helene, é em não fazer projetos que sejam, digamos assim, em não conformidade, ou seja, ela não quer uma receitinha de bolo, ela quer gerar projetos para as escolas onde os professores e os alunos sejam capazes de criar os seus próprios projetos. Então quando eu vou para a escola dar um treinamento, por exemplo, na educação infantil, tem lá no meu blog, no meu site, tem lá um último treinamento que eu fiz em dezembro para 3 professoras de uma escola de educação infantil, onde o material é diferenciado. Esse material aqui que vocês estão vendo, esse material é muito mais complexo. Já é para crianças a partir do Fundamental 1, a partir dos seus 10 aninhos ali, tá legal? Um material mais complexo. Isso daqui, então, já Fundamental 2 ali. Eu fiz com os alunos depois eu falo um pouquinho sobre esse carrinho aqui. Eu fiz com aluno de 4º, 5º ano, mas já é Fundamental 2, tá? Mas esse material, ele é um material onde a simplicidade dele, para os alunos trabalharem, é que eu só vou trabalhar a parte mecânica, tá? Não tem automatização ainda. Eu preciso começar com as professoras, preciso começar levando para elas a parte mecânica, né? Conexão de engrenagens, né? Como que você faz uma conexão de engrenagem, por exemplo? Você leva um aluno a pensar, está desenvolvendo um projeto lá. Você leva o aluno a pensar, se uma engrenagem vai para a direita, o que vai acontecer com a outra? E você começa a gerar situações. Eu começo a gerar situações para as crianças. Normalmente, quando a criança está iniciando na educação infantil, você vai perceber que a montagem dela é muito horizontal, tá? Ela não vai ter a percepção de se trabalhar algo mais, digamos assim, na posição vertical. Ela vai trabalhar muito isso daqui, ó. Você vai perceber, as primeiras montagens dela vai ser tudo Com o tempo, ela vai subindo torres, né? E é muito engraçado, e aí entra as teorias dos pensadores, né? A gente pode citar o nosso amigo Vygotsky, da interação social, né? Interação social. Um resolve o problema, um resolveu o problema, acabou. Todos os outros automaticamente já começam a resolver os problemas. Então, você tem com as crianças um trabalho mais dinâmico. Um projeto para as crianças do ensino infantil, por exemplo, ele não dura mais do que 2 aulas. Aulas de 45 minutos. Não pode ser mais do que isso. Tá? Porque a capacidade delas ficarem ali, de você segurar a atenção de uma criança por 45 minutos, olha, quem é professor de educação infantil sabe, é muito complicado. Então, tem que ser projetos rápidos. Projetos rápidos. Que, se der para começar num dia e terminar no mesmo dia, perfeito. Tá? E aí você vai contando historinhas e tudo mais. Tá legal? Já os outros projetos, não. Com os meninos maiores, com as crianças maiores, aí você já pode prolongar e fazer 2, 3, 4 aulas até que eles terminem, tá? Então é isso, Renato. Consegui te responder, cara? Tem mais pergunta, meu amigo? Do Renato não, mas temos do Admilson Freire. Ele falou, olá, Clodoaldo, é possível levar um projeto para a Secretaria de Educação sobre robótica? Sim, é possível sim, Edmilson. Grande abraço. Edmilson Freire, acho que está falando lá de Maringá, né?
Parceiro. Sim, é possível sim. O que a gente precisa fazer, né? É aquilo que a gente acabou de falar, que a gente estava falando. A escola pública é muito gestão, depende da gestão. Às vezes você não precisa nem se preocupar nesse primeiro momento em levar para a Secretaria de Educação. Não há necessidade de você já chegar numa escala tão alta. Se você tiver oportunidade, tiver conhecimento, né, a gente sabe que tem tudo isso, ótimo. Mas caso contrário, você pode pegar, por exemplo, uma escola piloto do bairro, conversar, levar o projeto para direção dessa escola, para a gestão dessa escola, porque cada escola, mesmo sendo pública, ela tem autonomia de escolher o que vai destinar a verba, né? Através das associações, as APMs, que a gente chama. Tem ali os conselhos gestores, onde os pais fazem parte, até os alunos com a agremiação fazem parte, os professores, todos os funcionários, a comunidade vai fazer parte dessa escola. E se você levar essa proposta o corpo gestor achar interessante, coloca em votação, né? Faz ali a demonstração, coloca em votação, sendo aprovado, tendo verba para isso, você leva esse conteúdo, faz a capacitação dos professores, disponibiliza o material, disponibiliza aí, digamos assim, os projetos, né? Lógico que os professores podem seguir os seus projetos, podem criar a partir do momento que ele conhece como que funciona. Porque uma vez que eu aprendi a encaixar a engrenagem, aprendi tecnicamente, né? Aí eu estou falando da parte técnica. Eu aprendi como que funciona tecnicamente, não muda muito. Muda, sim, na aplicação do seu projeto e o aluno que vai depois ter que descobrir. Mas para o professor, quando a gente vai fazer o treinamento para o professor, a gente procura passar quais são as formas de encaixe que o professor vai encontrar para resolver os problemas naqueles mecanismos. Normalmente é limitado, não tem um número, eu não consigo encaixar várias posições aqui, montar, né, um negócio absurdo. Lógico, aqui está faltando peça, tá, pessoal? Só estou mostrando algumas aqui para você. Mas depois que você descobre o sistema, descobre como que resolve aquele problema, o professor, tendo conhecimento como que funciona aquele mecanismo, ele vai jogar isso para os alunos e vai deixar com que os alunos descubram isso. Às vezes o professor nem sabe qual é a solução e o aluno descobre antes do professor. Mas a capacitação que a gente faz dá para fazer, e dá para fazer por escola. Se esse projeto for validado, se esse projeto for verificado com uma devolutiva positiva, e aí sim você dali colher, digamos assim, fizer uma coleta, né, de dados e levar isso para um secretário, conversar lá com o pessoal de uma câmara municipal para que eles aprovem, aí vai de cada cidade, vai de cada região, tá? Mas é possível, sim, é possível. Basta ter aí está aí lançado o desafio, né? Basta você ter o caminho para se fazer isso. Na escola, o caminho que eu estou te falando é esse, porque foi esse que nós usamos, né? Tanto na escola estadual quanto na escola municipal, não foi feito com aval de secretaria. Se bem que o secretário de Educação de São Paulo, na época, foi visitar essa escola por conta da visibilidade desses projetos. E esse projeto de robótica nessa escola MF Ayrton de Oliveira Sampaio, ele digamos assim, ele está sendo valorizado, ele está sendo, digamos assim, olhado até hoje. Até hoje, vira e mexe, eu vejo os professores que estão desenvolvendo a robótica lá sendo convidados para dar palestra, sendo convidados para receber algum certificado. Então, a gente percebe que, quando há interesse da comunidade escolar, pode se implantar sim. Tá bom? Eu espero ter atendido aí a resposta. Vocês atuam com feira de ciência, quando a escola executa isso, vocês entram com a turma de robótica? Olha, eu já ajudei alunos a levarem projetos para a feira de robótica, aliás, para a feira de ciências.
Mas, assim, especificamente, nós não fomos visitar nenhuma feira de ciências. Se bem que nem você falou, né? Por exemplo, esse projeto aqui, o Disco de Newton, ele é um projeto científico, né? Aí você entra com toda a teoria, quem foi Newton, como que ele descobriu isso, por que funciona dessa maneira, entra com a teoria do prisma, né? Por que acontece, o que acontece lá no arco-íris? Por que quando, né, lá no arco-íris a gente enxerga 7 cores e aqui quando eu giro eu vejo branco. Então, e fora que aqui, ó, eu estou falando da parte científica aqui. Isso aqui é a parte científica, tá bom? Parte científica, artística. Os professores podem desenvolver a sua criatividade. Aqui eu estou falando de mecanismo. Como é que eu faço essa engrenagem aqui? Aí eu estou jogando o desafio para o aluno, tá? Olha só, estou jogando o desafio para o aluno. Como que eu faço essa engrenagem girar numa velocidade onde esse disco fique branco? Como é que eu faço? Tá vendo? Eu tenho aqui uma engrenagem grande conectada a uma pequena que passa isso para outra grande e aí vai girar isso daqui. Todos que são desafiados, esse sisteminha foi eu que fiz, todos os alunos, até hoje nenhum conseguiu. Nenhum conseguiu. Agora vão conseguir, né? Porque eu já mostrei aqui na internet. Acabou, vou ter que fazer outra coisa. Mas, viu, Nascimento? A robótica, ela tem o lado científico, né? Dá para o aluno desenvolver muitos e muitos projetos, levando realmente para as feiras de ciências. Dá para fazer sim. Mas a gente especificamente não participou de nenhum. Tá bom? O Renato aqui mandou mais uma pergunta. Manda, Renato! A partir de qual faixa etária de idade você insere o ensino da programação? Uma boa pergunta. Boa, cara! Olha, Renato, o que a gente percebe é assim, as crianças, quando elas são muito pequenininhas, 3 aninhos, 4 aninhos, elas têm dificuldade, cara, de pegar até no mouse. Né? Se tiver algum professor de informática aí participando, ele vai me ajudar. Então, às vezes, se você colocar muito novinho, você está trabalhando você não está trabalhando ainda, digamos assim, a programação. Você vai ter que ensinar onde que pega o mouse, onde que tecla. Então, existe uma preparação para o aluno começar. Eles não sabem, eles são muito bons ali, né? No touch, né? Na telinha do celular. Mas coloca para digitar, cara. Eles têm uma dificuldade absurda, assim, no início, né? Depois, os meus filhos mesmo aqui digitam até de olhos fechados. Eu fico impressionado com a rapidez. Mas a criança, eu acredito, a partir dos 5 aninhos já dá para você, com alguns softwares, né, de programação com linguagem em blocos, tem que ser linguagem em blocos, bem coloridinho aí, você já consegue colocar ele para manusear o mouse, para arrastar ali, clicando, né, para acender um LED, tá? Já dá para começar, e a partir de 5 aninhos já dá. Se você colocar com 3 aninhos, com 4 aninhos, é muito prematuro. Você vai, digamos assim, ter um trabalho muito grande e você não está ensinando exatamente a programação. Acho que você está ensinando mais a parte de coordenação motora. Por isso que é legal, e aí existem as etapas, passar por essa etapa aqui primeiro, para ele manusear, para ele entender o que é um pouquinho da direita, o que é um pouquinho da esquerda, já começa a ensinar lateralidade. Ele começa a encaixar as pecinhas, começa a ter uma coordenação motora mais fina, né? Parte da coordenação motora grossa, e começa a afinar melhor aqueles movimentos de encaixe e desencaixe das pecinhas, fazendo... Aí você coloca ele para montar uns carrinhos, montar um relógio. Então tem os projetinhos que a gente tem para... E aí ele começa também a aprender o nome, né? Isso é importante, ele começa a aprender os nomes das peças, você começa a falar nomenclatura das peças, o que é uma manivela, e você mostra, né? Então ele vai entender o que é uma manivela, ele vai entender o que é uma manivela, o que é uma base, né? Aí você vai mostrar a base. Então a criança, ela está na idade do concreto, né? Ela vai aprender muito mais, e Piaget fala isso, né? A idade do concreto, a criança está nessa idade. Então, se ele faz
e ele mexe, ele aprende muito mais. Então, eu acho que nessa fase aí, até os 5 aninhos, dá uma ênfase na parte de coordenação motora, parte mecânica. A partir dos 5 aninhos, você já pode começar a introduzir a programação, né? E aí existem alguns softwarezinhos que vão ajudar. Tá? Eu encontrei aí pesquisando um software muito bacana. Quem tiver aí na internet depois, pesquisa aí o canal do professor Queiroz, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado QRZ Bots. QRZ Bots. Esse cara, ele fez um aplicativo para se trabalhar com Arduino, e ele usou Python, algumas coisas relacionadas ao Google lá, e ele fez uma interface muito amigável. Eu estou usando, chama-se DB4, DB4Kids, a linguagem que ele criou, DB4Kids. Eu não sei se está atualizado, porque infelizmente é uma coisa que a gente percebe no Brasil, né? Tanta coisa boa, aquilo que você estava falando, Ana, tantas pérolas, tanto nas escolas como nas universidades, que por falta de apoio, por falta, né, de incentivo, esse professor tem que bater palma para ele. O que ele fez, depois vocês entram aí, vocês vejam com os olhos de vocês, tá? Mas não sei se ele está tendo incentivo. A gente ficou sabendo o que aconteceu com as universidades aí recentemente. Eu acho que está até desatualizado. É uma pena mesmo que se fazem com o que poderia ser feito aqui do Brasil, e a gente percebe que não vai para frente porque fica sempre faltando essas coisas, o incentivo, ali a estrutura que se precisa. E não é falta de dinheiro, não, gente, pelo amor de Deus, isso não é, não. Isso é realmente falta de querer. O Brasil só vai para frente a hora que se quiser, já podia estar lá brigando entre os primeiros ali. Mas não, a gente percebe que é complicado. Isso não vou nem ficar entrando muito em detalhe, mas está lá, QRZ Bots, do professor. Foi uma tese de mestrado dele, e ele usa uma linguagem de arrastar, e eu estou usando essa linguagem, inclusive, ó que legal. Ele criou 4 projetos distintos, né? Ele criou 4 robozinhos com 4 historinhas, e essas historinhas o professor usa para programar os robozinhos. O que eu fiz? Como é livre, é aberto, né? Tá aberto para todo mundo, eu criei uma caixinha única, onde daqui, juntando com as peças da robota, eu posso criar os mesmos robozinhos sem ter que montar 4. Então eu peguei dos 4 modelos dele e joguei aqui dentro, né? Então ele tem lá, ele vira uma caixinha, aí eu posso fazer o carrinho, ó, que aqui eu já tiro, ó, eu já vou desmontando aqui, ó, tá vendo? Então, e eu coloquei também algo assim, onde as crianças mesmas vão fazendo a ligação. No dele, as crianças não ligam, já vem tudo pronto, a caixinha já está toda conectada. Então eu pensei assim, bom, eu vou trabalhar a coordenação motora, onde a criança vai aprender a encaixar as peças no robô, mas também ela vai ter que aprender a ligar os fios. Coloquei mais trabalho para elas. Mas isso só foi possível porque eu consegui aqui, ó, encaixando, fazendo esse link com as peças da robota. Que a robota, ela não tem a parte de programação, ela não tem a caixinha dela, né, de programação. Então eu estou tentando desenvolver isso daí. Vamos ver se esse ano eu consigo fazer mais, né? Fiz 2 de protótipo aqui, vamos ver se a gente consegue desenvolver mais. Beleza, Renatão? Então a partir dos 5 anos eu aconselho. Antes pode ser também, mas aí o professor de educação infantil vai ter aí um pouquinho de trabalho. Eu acho que nas escolas de educação infantil deve ter lá o seu laboratório de informática. Os professores já trabalham a coordenação motora, como pegar no mouse, como digitar. Mas eu aconselharia a partir dos 5 aninhos, tá bom? Aqui a gente tem uma pergunta do James, que está com o login do Bit ao Byte, e ele fez uma pergunta muito interessante. O material pode ser patrocinado por empresas privadas, levando o nome da empresa no material didático? Boa pergunta. Eu não sei te responder, mas eu acredito que sim. Vamos supor uma empresa quer patrocinar e aí ela quer colocar o nome dela. Aí eu não entendi bem, mas ele quer colocar o nome dela como patrocinador daquele material? Por exemplo, você tem uma escola e uma empresa privada fornece
um material didático para você e aí faz a propaganda dessa empresa nesse material didático. Eu acredito que sim, tudo é questão de conversar. Como eu falei, o bom da Robota é que ela está aberta a diálogos. Ela é uma empresa, a professora Lizelene, ela é aberta a diálogos. Acho que não tem problema nenhum. É só questão de acertar os ponteiros aí para poder colocar esse nome, né? De acordo, de repente até ela mesma pode criar alguma coisa e já colocar uma etiqueta, não sei. É questão de conversar. A Robota ela é muito aberta a conversas, tá bom? Não é nada fechado, não. Mas pode sim, James. Teve um... Peraí, deixa eu achar aqui. Quem foi que falou que queria que você fosse para o Ceará para desenvolver essas ideias? Eu acho que é um amigo meu, professor de física lá do Ceará. Eu não estou achando aqui quem foi, mas falou assim que seria interessante se você pudesse ir lá ajudar a desenvolver várias ideias nas escolas. Opa! Quem sabe? Vamos se programar sim. Aliás, se a escola quiser chamar, não tem problema nenhum. Nós vamos no Ceará, Fortaleza, melhor ainda. Pagando a passagem, que mal tem. Mas brincando assim, mas nós estamos abertos, tá? A gente conversa, tudo é questão, entra em contato com a gente se programa, né? Lógico que todo mundo tem aqui a sua rotina, já tem ali o seu trabalho diário, mas a gente pode agendar um final de semana, sabe? Dependendo da localidade, ir visitar a escola, faz um treinamento ali, uma capacitação de 4 ou 8 horas. 4 ou 8 horas é suficiente para passar todas as informações, principalmente para a educação infantil. Dá para fazer uma oficina começando às 8 da manhã e terminando às 17 horas. Eu consigo passar todas as informações necessárias para startar um projeto numa escola de educação infantil, numa creche, tá? Numa escola particular, numa escola pública. Dá para passar, tá legal? O material do Fundamental 2 também dá para se passar, tá legal? Uma capacitação de 8 horas a gente também consegue passar os projetos iniciais, os projetos básicos para inicialização, né? Mesmo que a escola fale assim, bom, mas eu não tenho 8 horas para... Dá para fazer isso. Se for aqui em São Paulo, na capital, fica fácil. Visita ali 2 horinhas no dia, visita depois, outro dia, aí vai deixando alguma atividade para o professor já ir fazendo. Então, tem todo o know-how. Eu tenho, assim, o conhecimento, dá para a gente passar. O que falta, às vezes, é informação, né? Saber, assim, as escolas, às vezes, não sabem como que entra, como que coloca isso. Né? Aqui em São Paulo, a gente sabe que as escolas estaduais têm o HTTPC, alguma coisa assim. Não sou muito em siglas, bom para siglas. E a escola municipal, acho que eles têm a hora G, eles chamam de GEIF, não sei. Algumas nomenclaturas assim, que são horas que o professor tira justamente para estudar, para se capacitar, para fazer algum estudo de algum projeto, para se reunir com outros colegas. Então, essas horas, nós podemos estar visitando a escola e fazendo as capacitações dentro das escolas. Tanto pública, a particular, aí já é algo mais simples, né? Que aí é só combinar com a escola particular. Tá legal? Eu acabei de fazer uma capacitação no final do ano de uma escola de educação infantil. Foram 6 horas, eu capacitei 3 professoras que já vão iniciar o projeto agora em 2020. Tá bom? Então dá para ir para o Ceará sim, não tem problema não. Você já teve experiência trabalhando com alunos do ensino médio? Sim, já com todos os alunos, né? Todas as faixas etárias, desde o fundamental, desde o infantil até ensino médio. O que muda num projeto para ensino médio? Eu posso aplicar o mesmo projeto para um aluno de 4º ano e para um aluno do ensino médio? Posso. O que eu mudo? O grau de dificuldade que eu vou impor para o aluno. No aluno, se eu estou com um projeto desse, por exemplo, o disco de Newton, para um aluno de 4º ano, eu não coloco um desafio tão complicado para ele. Eu já entro, dependendo da situação, dando algumas dicas de como que ele vai fazer o encaixe da engrenagem, como que ele vai explorar
a peça que vai fazer o giro, eu deixo eles explorando, né? Nunca levo a solução de primeira. Uma das nossas preocupações é não levar uma receita de bolo, né? Os nossos projetos, ele não tem assim o passo 1, o passo 2, o passo 3. Salvo quando você está iniciando o primeiro dia de aula, você leva ali a nomenclatura das peças, mas depois dos projetos eu tento deixar eles, mesmo que ele não consiga, ele fique ali tentando, não consiga, porque eu preciso deixar o aluno criar o hábito de tentar resolver o problema sozinho, porque ele não vai encontrar na vida um passo a passo para tudo. Seria ótimo se a gente tivesse um passo a passo, como ficar milionário, como ganhar na Mega Sena, já estava todo mundo milionário, mas não existe. Você vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, vai ter que, né? Então, uma das metodologias que nós usamos é trabalhar com raciocínio lógico, raciocínio criativo e deixar com que o aluno tente achar a solução por si só. E aí o professor vai levando aos poucos esse tipo de solução. Então, eu posso trabalhar um projeto de 4º e 5º ano, que nem eu fiz com esse modelo aqui, ó. Trabalhei com 4º e 5º ano, só que o aluno de 4º e 5º ano, eu não deixei ele já soldando, né? Eu não deixei ele soldar. Algumas soldas eu tive que fazer. O que não vai acontecer com o aluno de ensino médio. Quando chegar na hora da solda, o aluno do ensino médio vai ter que fazer a solda dele. Não sou eu, professor, que vai pegar o ferro de solda e falar assim, o cara já tem 13, 14, 15 anos. A menina também, então você dá a explicação, faz tudo bonitinho, mas aí não vai ser eu que vou soldar. Aqui, com um aluno de 3º, 4º, 5º ano, o professor já tem que interagir um pouquinho mais e facilitar para que ele tem dificuldade ali. Ele vai passar por... Então, você não pode deixar o projeto muito complicado. Então, o mesmo projeto eu consigo trabalhar em todas as faixas etárias, o mesmo tema? Sim, consigo. Mas aí o professor que vai impor o grau de dificuldade. Para o ensino médio, para o Fundamental 2, para o Fundamental 1, para o ensino, né, infantil, tudo o professor vai... isso vem com um pouquinho de tempo, tá? Você fazendo alguns projetinhos, você consegue ir colocando essa técnica em ação. O professor consegue ter esse feeling aí, tá bom? O Carlos fala que algum projeto para universidades ou escolas técnicas. Percebo que essas escolas são... Tipo, não... Isso, por empreendedores. São financiadas? Não. Negligenciadas. Negligenciadas. Bom, para a universidade, aí você realmente já está falando num nível mais avançado, né? Eu não tenho ainda, digamos assim, a minha formação é a formação técnica, pedagógica, e agora que eu estou me formando em licenciatura em física. Então, eu não sou pós-graduado para chegar na universidade. O que eu posso fazer e que a gente está fazendo? E isso vai começar agora, a partir do mês de março, né? Eu estou fechando com uma faculdade aqui em São Paulo oficinas voltadas para treinamento na área de pedagogia, tá? Mas não entrando no lado mais técnico, high-tech da robótica. Não. Eu vou trabalhar com o meu público. O meu público são professores de educação infantil Fundamental 1. Né? Dá para avançar para Fundamental 2 e ensino médio? Sim, dá. Por isso que eu estou fazendo física. Porque a minha intenção é usar a linguagem, pensar em projetos onde eu consiga encaixar já as teorias voltadas aí para os projetos pedagógicos que tem, visando o aluno lá na frente, visando ele quando ele chegar lá no ensino médio. Mas hoje, em termos de faculdade, o que eu consigo fazer, o que nós conseguimos elevar, são cursos de extensão universitária, né, na área de robótica educacional, e oficinas pedagógicas para que o professor, vamos supor, o professor quer uma ferramenta, ele é um professor de educação infantil ou de Fundamental 1, ou até mesmo 2, e ele gostaria de conhecer, ele é um professor de português, de matemática, seja qual for a área, não importa a área, tá, pessoal? Não importa
qual é a área que você atua, qual é a matéria que você leciona. Mas você gostaria de desenvolver esses projetos de robótica na sala de aula. Só que a escola que ele está não tem robótica, seja uma escola particular não tem, ou a escola pública ainda não tem, o pessoal está pensando. Então ele faz uma oficina de capacitação, 4, 8 horas, pega as informações básicas iniciais, tem a possibilidade de ter o material, tanto o material físico como o material pedagógico, e ele também pode trabalhar a sucata, ele pode desenvolver a sucata. Por exemplo, esse projeto aqui, era obrigatório eu trabalhar ele com o material da robota? Não, eu poderia ter usado papelão, eu poderia ter usado garrafa PET, eu poderia ter usado um disco de HD, eu poderia ter usado qualquer coisa aqui. Né? Eu poderia ter feito a plataforma do jeito que eu quisesse. Por que eu usei isso daqui? Porque a gente vai desmontar depois, isso aqui fica prático. Né? Quando eu chegar em outra turma, eu desmonto e aí começo tudo de novo com outra turma. É que nem eu falei, a sucata montou, está montada. Né? Não dá para você ficar ali tirando a cola quente, o EVA, e vai reaproveitar como rasga, tudo isso aí. Então, é isso. Mas na parte das faculdades, é isso que dá para fazer. Tá legal? Nesse momento, inclusive aqui em São Paulo, quem é de São Paulo, nós já vamos começar a parceria com a faculdade aqui em Interlagos, se eu não me engano, aqui está no link aí, eu deixei na descrição do link aí, a faculdade Uniesp Paulistana. Tá aí no link, tá legal, pessoal? Quem quiser saber um pouquinho mais, entra em contato. É o grupo da Uniesp aí, da Faculdade Paulistana aqui em São Paulo, tá bom? Ela fica na região de Santo Amaro, Interlagos aí, tá bom? O Clodoaldo, a gente deu o nosso horário, então nós queremos dar aí... Já. Pô, tinha tanta coisa. Eu falei para você que é rápido. Então a gente vai deixar as considerações finais, o que você quiser falar, ou fazer algum convite aí para as pessoas. Bom, eu só tenho... A gente pode fazer um parte 2, né? Parte 2. Tá certo, o dia que quiserem, estamos aí, tá bom? Só que aí você traz aqui, já que como que é? O Botequim? Como que é o nome do projeto aqui? Botequim eletrônico. O Botequim eletrônico. Aí eu vou querer ali o salgadinho, a cervejinha. Apesar que eu não bebo, mas tudo bem, vamos lá. Não, só quero agradecer a oportunidade, né, dado aí para vocês. Obrigado, Renato, aí pela força. O professor Renato eu fui aluno dele, né, no Senai. Um grande abraço aí para ele, pela força, né? Pessoal que está assistindo aí, obrigado. Os amigos que eu saí disparando aqui no Facebook, no WhatsApp, pessoal que está acompanhando aí, só tenho que agradecer. E convidar, né, o pessoal para entrar lá. Não é canal profissional, a gente não tem um canal profissional, né? Somos amadores, makers, vamos fazendo do nosso jeito, tá? Mas tem aí um canalzinho, o canal do YouTube, tem o Facebook aí, que eu coloquei o nome lá do Robot Kits, né? A intenção é ir ampliando os projetos e colocando esses kits lá dentro para vocês conhecerem mais, tá legal? Tem um blog lá que eu coloco algumas informações, tá aí tudo na descrição. Essa faculdade, assim que tiver os cursos e datas fechadas, eu vou divulgar nas mídias sociais que estão aí na descrição do vídeo, tá legal? Então, convidar vocês que são de São Paulo, vai ser um curso presencial, a princípio vai ser presencial. Eu vou coletar os dados desse curso presencial e vou tentar formatar online também, né, para disponibilizar isso via internet para quem, por exemplo, está lá no Ceará, né, o amigo que comentou aí que está lá no Ceará, ele ter a oportunidade de pegar esse conteúdo, pelo menos teórico, porque o material pode ser enviado por correio, né? Então, você tendo a teoria, como que você inicia, como que você faz, toda a parte... Eu vou tentar coletar esses dados no presencial e vou formatar isso no EAD aí. Vamos ver como que vai ser isso daí. Estou com essa ideia de projeto para esse ano de 2020. Vamos tentar fazer isso daí. A parceria na faculdade está praticamente fechada, né? A professora Lúcia Raboba, diretora lá, inclusive era uma das minhas professoras na época da pedagogia, fez o convite. Hoje ela é diretora da faculdade e nós estamos aí muito gratos pelo convite, tá bom? Então, só agradecer mesmo, muito obrigado.
E qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, com relação ao que foi falado aqui, pode entrar em contato, tá legal? A gente tem o maior prazer em atender. Pode entrar lá na Robota, falar com a professora Liselene também. Ela é super gente boa. Grande abraço aí para a Liselene também, tá bom? Muito obrigado, Ana. Muito obrigado aí, Nascimento, pela oportunidade. Ana? Hoje o chat foi bem movimentado hoje, né? Então, queria agradecer a todo mundo que participou. Fizeram várias perguntas muito boas. Ao Clodoaldo por ter vindo aqui, foi um papo muito bacana. Foram muitas experiências trocadas, achei muito bom. Ao Nascimento, mais uma terça-feira, que agora estamos na terça, né? Mais um botequim, estamos caminhando para o 100º, né? Vamos lá. Pessoal, eu quero fazer um convite para vocês que são de Cuiabá ou pretendem vir para cá. Estamos já divulgando o Arduino Day, dia 21 de março, né? O link eu deixei na descrição. Vai ter palestras incríveis, mini cursos fantásticos e aguardamos todo mundo, beleza? Então, obrigado aí, Clodoaldo, Ana, e hasta la vista. Hasta la vista, baby!